Então, vamos lá? Para fecharmos, nós vamos falar de medidas provisórias, vou dar alguns exemplos, e casos contra o Brasil na Corte Interamericana. Então, vou compartilhar aqui o nosso material, acompanhem aí. Exemplos de medidas provisórias que nós já sabemos que são naquelas situações graves, urgentes, né, de extrema gravidade e urgência, com risco de dano irreparável. Se o caso já está na corte, ela pode agir de ofício, senão tem que ser a pedido da comissão. Esses casos aqui, gente, foram a pedido da comissão, tá? Então, são casos envolvendo penitenciárias, sempre a adoção de medidas necessárias para resguardar a vida e a integridade física das pessoas privadas de liberdade, um pedido de fim da superlotação, respeito aos direitos humanos, um relatório periódico do que está sendo feito para fazer cessar essa violação de direitos humanos. Tivemos na penitenciária Urso Branco em 2009, em 2008, penitenciária do Dr. Sebastião Martins Silveira, em São Paulo, Unidade de Internação Socioeducativa Cariacica, no Espírito Santo, em 2011, contei para vocês recentemente do Instituto Sá Carvalho, do Complexo de Bangu, que até originou a decisão do STJ de contagem em dobro da pena, também veio por medida provisória. E temos uma de agora, em um caso que já foi recebido pela corte, o Brasil ainda não foi condenado, né? Não tivemos ainda a análise completa do caso, mas a corte já determinou a adoção de medidas provisórias, nós vamos ver. Vamos falar agora daqueles casos que já foram encerrados, né? Tivemos uma absolvição e nos demais o Brasil foi condenado. E o primeiro caso veio em 2006. A primeira sentença da corte foi no famoso caso Damião Ximenes Lopes. O Damião era paciente de um hospital psiquiátrico no Ceará, em Sobral, no Ceará, e ele faleceu 2 dias depois de ter sido internado. Ele não tinha qualquer problema físico, nenhuma doença pré-existente, ele tinha transtornos psiquiátricos, e a família nunca obteve, né, a causa da morte, nunca obteve uma explicação satisfatória da clínica, e a irmã, a Irene, ela suspeitou de maus tratos que foram recebidos nessa casa de repouso que atendia pelo SUS. Então, não interessa, isso é importante, não interessa se é um hospital público ou privado, nesse caso era privado e atendia pelo SUS, mas não importa se a violação está partindo da própria rede pública ou de particulares, a República Federativa do Brasil responde do mesmo jeito, isso já foi questão de prova. Então, nesse caso, o Brasil teria violado direitos à vida e à integridade física do Damião e o direito dos seus familiares de acesso à justiça, de garantias judiciais, porque a família não conseguiu resolver o caso internamente, não obteve respostas, né? Então, o nosso sistema judiciário falhou, o caso foi à comissão, se chegou à corte é porque a comissão não deu conta de resolver. E uma das previsões na condenação da corte era justamente que o Brasil tivesse um curso de formação especializada que capacitasse melhor seus profissionais da área da saúde, especialmente aqueles que lidam com pacientes que tenham transtornos mentais, psiquiátricos. A nossa lei antimanicomial, inclusive, surgiu depois dessa condenação, né, por causa aqui desse caso, uma lei super importante, e a cobrança de efetividade dessa lei veio muito por causa do caso do Damião Ximenes Lopes. Foi considerado um grande avanço no nosso ordenamento, mas infelizmente, gente, a condenação da corte ela vem em pontos, né, com medidas a serem tomadas, e até hoje o Brasil não cumpriu todas as medidas. Agora, em 2021, acompanhei lá pelo YouTube, no canal da corte, o dia em que eles fizeram uma audiência para verificar se o Brasil estava cumprindo o que foi determinado na sentença. Até hoje ele não cumpriu. Vejam, a condenação de 2006.
né? Então, ele continua lá fazendo suas promessas, agora com uma participação do CNJ como intermediador, digamos assim, e ele fazendo promessas que vai fazer curso de formação para os profissionais, vai fazer isso e aquilo, e a gente percebe que os juízes da corte ficam lá com aquela cara de, mas até hoje, né? Por que que não fizeram isso até hoje? A corte elabora relatórios anuais para dizer se os países estão cumprindo ou não suas sentenças, e isso vai para a OEA, mas infelizmente não existe nenhuma medida mais efetiva, porque no âmbito da ONU a gente tem uma previsão de que um país ele pode até ser convidado para se retirar da ONU se ele continua descumprindo, violando direitos humanos. Não temos, né, nada de mais efetivo aqui na OEA, infelizmente, porque se tivéssemos, o Brasil certamente já teria sido convidado a se retirar, porque infelizmente ele não leva a sério. Então, a Corte cobrou do Brasil, né, além de ter uma legislação que impeça a violação de pessoas com deficiência, tem que ter também medidas positivas, medidas adicionais de proteção. Então, vejam só as medidas determinadas: investigação e punição dos responsáveis, publicação da sentença na imprensa oficial, isso sempre vem como parte da condenação, eles dão um prazo de 6 meses. Claro que é uma publicação oficial, quase ninguém vê isso, né? A gente só fica sabendo quando sai na mídia ou para quem acompanha o próprio site da corte. Pagamento de indenização, que sempre faz parte das condenações. Formação e capacitação dos profissionais da saúde vinculados aos atendimentos de saúde mental e, frequentemente, uma verificação do cumprimento dessas medidas. Como eu disse, em 2021, as medidas ainda não foram todas cumpridas, infelizmente. Segundo caso levado à corte, também em 2006, foi relacionado ao homicídio de um advogado, Francisco Gilson Nogueira de Carvalho, conhecido como caso Gilson Nogueira de Carvalho, defensor, ativista de direitos humanos. Ele foi assassinado em 1996, no Rio Grande do Norte, e questionaram que o caso não estava sendo investigado, que não tinha sido feita a reparação dos pais da vítima. Mas nesse caso aqui, a corte arquivou o caso porque entendeu, e a AGU fez uma defesa muito bem feita aqui, entendeu a corte que o Brasil estava tomando as medidas devidas, né? Que ele não estava sendo omisso, que a investigação estava acontecendo, então que não existiam provas suficientes de que os direitos da Convenção Americana teriam sido violados. Esse caso foi arquivado. Daí nós tivemos, em 2009, caso Arley José Scher e outros, no Paraná. Vejam que são 2 casos no Paraná em 2009, em um contexto parecido que envolvendo trabalhadores, conflito entre trabalhadores rurais, trabalhadores sem terra. Então, no caso Scher, o Brasil foi condenado. Isso aqui cai em provas, tá? Monitoramento e interceptação telefônica ilegais de linhas telefônicas de membros do MST. Então, que direito ali que foi violado? Privacidade, honra, reputação e a própria liberdade de associação, né? Porque a associação estava tendo grampeado ali a interceptação telefônica feita de forma ilegal, sem cumprir os nossos requisitos legais, segundo a Lei 9296 de 96. Então, o Brasil foi condenado, inclusive, a uma reparação, uma indenização das vítimas, publicação na imprensa oficial. Então, percebam que aqui não houve morte das vítimas, né? Mas ele foi obrigado a indenizar por violar esses direitos previstos no pacto. Já no próximo caso, que é o caso Sétimo Garibaldi, o senhor Sétimo Garibaldi foi assassinado, mesma região do Paraná, e a condenação também veio em 2009. Em 98, houve um tiroteio para despejar famílias de trabalhadores sem terras, repito, na mesma região do caso Garibaldi, e vem aí um outro caso que chegou agora na corte envolvendo a mesma temática, nós vamos ver. Então, aqui entendeu-se que o Brasil violou o direito à vida do senhor Sétimo Garibaldi e o direito de acesso à justiça e garantias judiciais dos seus familiares. Como eu disse para vocês no início,
Em toda sentença contra o Brasil, nós percebemos que o artigo 8º e o artigo 25 são mencionados como artigos violados. São esses que tratam de garantias judiciais e acesso à justiça, né? Então, provam que o nosso poder judiciário não foi eficiente, que não tivemos a efetiva prestação jurisdicional no país. E lembrando, gente, que todos esses casos passaram pela comissão, né? Se chegaram à corte é porque a comissão não deu conta de resolver. Então, aqui o Brasil foi condenado a publicar a sentença, investigar e punir os culpados pela morte do senhor Sétimo Garibaldi. E aqui eles aproveitaram para fazer aqui uma discussão nesse caso interessante, porque suspeitam que a morte tenha sido provocada por policiais militares e o caso não teria sido sequer investigado. Então, a corte aproveitou para dizer, olha, nesses casos, nós precisamos de um órgão externo para fazer essa fiscalização, investigação, para evitar corporativismo. E também aproveitou para dizer que não há que se falar em uma justiça especializada para julgar esses crimes, né? Não há que se falar em crimes militares, isso até caiu na prova do Pará. Lembre-se que a corte é contra a ampliação da jurisdição militar, ao contrário, ela diz que crimes militares devem ser sempre muito restritos, tá? Então, fica aqui uma dica da ligação desse caso com essa ideia da corte de restringir jurisdição militar, que inclusive está na contramão de uma lei que nós tivemos em 2017 para ampliar jurisdição militar, né? O Supremo ainda vai avaliar a constitucionalidade disso e tomara que já siga a jurisprudência da Corte Interamericana. Indenização à família do senhor Sétimo Garibaldi e a fiscalização do cumprimento efetivo da sentença. Quinto caso, esse aqui é um dos mais famosos. Certamente vocês já ouviram falar do caso Gomes Lund, ou Júlia Gomes Lund e outros, ou caso Guerrilha do Araguaia. Condenação veio em 2009 e estamos falando aqui de condenações relacionadas a detenções arbitrárias, desaparecimento forçado de 70 pessoas na região do Araguaia, né, na época da Guerrilha do Araguaia. Isso teria acontecido entre 1972 e 75. Como o Brasil não realizou a investigação desses crimes, nem a execução sumária de algumas pessoas, é como se o crime ainda estivesse sendo praticado, né? Porque poderiam pensar em prescrição, ou poderíamos pensar que nessa época ainda não tinha jurisdição da corte, mas vejam que não é por algo que aconteceu na década de 70, é por algo que ainda está acontecendo, né? E entende a corte que esse tipo de crime é imprescritível. Vejam que interessante, né? Então, o Estado não tem como alegar, como o Brasil já, inclusive, tentou fazer, a prescritibilidade, porque é um crime de natureza permanente. Enquanto ele não resolve, é como se ele estivesse praticando. Então, aqui foram violados vários direitos das vítimas, familiares das vítimas, como reconhecimento à personalidade jurídica, direito à vida, integridade pessoal, liberdade de expressão e os famosos garantias judiciais e acesso à justiça, que são os artigos 8º e 25 do Pacto. O que a Corte condenou o Brasil a fazer? A proceder uma investigação penal e punir os responsáveis, a revogar a nossa lei de anistia, porque ela não se compatibiliza com a proteção de direitos humanos, não deveríamos ter feito no Brasil como foi feito, né? A impunidade gerada por essa lei acaba violando os direitos humanos. Determinação do paradeiro das vítimas desaparecidas é o que as famílias mais reclamam. Tratamento médico, psicológico, psiquiátrico às vítimas que requeiram. Reconhecimento público de responsabilidade perante a sociedade, um programa permanente de direitos humanos nas Forças Armadas, tipificação do crime de desaparecimento forçado de pessoas. Ainda não temos isso no Brasil, tem que ter o crime
de desaparecimento forçado de pessoas, que é muito típico desses desaparecimentos que aconteciam em regimes ditatoriais, como tivemos. Busca pela verdade nas informações sobre guerrilha do Araguaia e ditadura militar, é o famoso direito à memória e à verdade, né? Isso é tão discutido aqui no Brasil. Formaram uma comissão da verdade, mas a gente não vê nenhum resultado prático de nada disso, infelizmente. Indenização às vítimas e fiscalização do cumprimento da sentença pela corte. Esse caso ficou famoso porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, diante da DPF 153, que foi proposta pela OAB, nessa DPF, a OAB pediu para que o Supremo avaliasse a lei de anistia, se ela teria ou não sido recepcionada ao pedido da OAB para que ela não fosse aplicada a crimes comuns praticados na época da ditadura, né? Que a anistia viesse só para crimes de natureza política, porque houve uma anistia ampla, geral e restrita, e segundo a corte, isso viola direitos humanos, não podia ser assim. Só que o STF rejeitou o pedido, entendeu que a lei de anistia foi recepcionada, o que contraria, né, a decisão da Corte Interamericana, infelizmente. E aqui, num outro caso, a Corte vai puxar a orelha do Brasil justamente por isso. Nós vamos ver. Então, guardem aí o caso Júlia Gomes Lund, ficou muito famoso. Depois tivemos o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, em 2016. Gente, um vexame. Primeira condenação da Corte por escravidão moderna. Olha que vergonha. Contra o Brasil. O Brasil teria violado o direito de liberdade, especialmente o direito de não ser submetido a qualquer forma de escravidão ou servidão, acesso à justiça, garantias judiciais e razoável duração do processo, de 85 vítimas escravizadas no ano de 2000 em uma fazenda chamada Brasil Verde, isso no estado do Pará, e vários outros trabalhadores foram resgatados, isso mencionando, né, só o que chegou até a comissão e a corte. Imagina o que nós temos aí nas famosas cifras negras, né? Então, foi uma condenação muito triste. A fazenda pertencia a João Luiz Quagliato Neto, um dos maiores criadores de gado do norte do país. Tem-se notícia de que as violações aos direitos dos trabalhadores naquela propriedade remontam aos anos de 1980. Então, pensem que cenário triste. E, infelizmente, a gente sabe que não é nessa fazenda só. Existe isso em várias, né, no nosso país. Então, caso Fazenda Brasil Verde. Esse aqui, caso Cosme Rosa Genoveva e outros, ou como é mais conhecido, Favela Nova Brasília, em 2017, nos chama a atenção porque foi a primeira condenação sofrida pelo Brasil por violência policial. Então, esse caso aqui, ele já foi cobrado e penso que continuará sendo, especialmente em provas para carreiras policiais e defensoria. Se refere a duas chacinas acontecidas entre 94 e 95, na comunidade Nova Brasília, que faz parte do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, durante operações policiais. Então, foram mortos nessas operações 13 jovens e temos denúncias de tortura, de estupros. E aí a Corte condenou o Brasil por não garantir a realização da justiça, por não termos investigação adequada, o que ela chamou de violência policial, e pediu para que o Brasil aumentasse a eficiência das investigações nesses confrontos entre população civil e a polícia e responsabilizasse, de fato, os agentes estatais pelas violações de direitos humanos ocorridas e pediu para o Brasil, né, deixou bem claro que ele não podia mais colocar nos registros de intervenção policial as expressões oposição e resistência, né, os chamados autos de resistência. Morreu porque resistiu à atuação policial, que isso não poderia mais ser utilizado. Então, olha só, os autos de resistência devem ser eliminados como forma de registro e procedimento. O governo brasileiro
ele tem que adotar medidas que permitam que vítimas de delitos ou dos seus familiares participem de maneira efetiva das investigações, e essas investigações não podem ser pela polícia, que estava ali envolvida no conflito, tem que ser pelo Ministério Público, até para evitar corporativismo, impunidade, né? Então, nós precisaríamos de uma investigação externa, feita pelo Ministério Público. Vocês se lembram da atual polêmica lá do caso Jacarezinho, né? Então, envolve esse caso aqui de violência policial em que o Brasil já foi condenado. Inclusive, essas operações estavam suspensas no período de pandemia, né? E não sei se vocês viram que eles decretaram o sigilo do inquérito policial. Então, coisas que não fazem sentido e que podem gerar nova condenação para o Brasil. Outra ordem é no sentido de o governo estabelecer metas e políticas de redução de letalidade e violência policial, especialmente no estado do Rio de Janeiro, publicar relatório anual com dados referentes às mortes resultantes de operações policiais em todos os estados do país, não é declarar sigilo de inquérito, né? Pelo contrário, o Brasil ainda terá de realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional pelas mortes e abuso sexual para as famílias e as vítimas. Ele já reconheceu a responsabilidade, né, perante a corte, falta fazer isso perante a sociedade. E aí, claro, todo aquele acompanhamento de cumprimento de sentença que nós vimos que a corte pode realizar. Em 2018, tivemos uma condenação diferente, caso povo indígena Chucuru. A corte condenou o Brasil por ter demorado 16 anos, entre 89 e 2005, para reconhecer, titular e demarcar terras. Então, ele violou o direito à propriedade coletiva do povo indígena Chucuru no território dos seus ancestrais. Já vimos que, apesar de não estar expressamente previsto no pacto, nós temos a proteção da propriedade coletiva pelo Pacto de São José, e o Brasil foi condenado por desrespeitar esse direito, além de integridade pessoal, garantias judiciais, acesso à justiça. Isso porque ele demorou a demarcar essas terras indígenas. Também temos vários casos assim no país. Ainda em 2018, tivemos um caso do jornalista Vladimir Herzog. Ele foi assassinado, eles tentaram simular um suicídio que não colou. Então, ele foi torturado, assassinado, e não houve a investigação devida, nem julgamento e punição dos responsáveis. Então, violação do direito à vida e integridade pessoal do Vladimir e acesso à justiça e garantias judiciais dos seus familiares. E nessa oportunidade, a corte chamou a atenção do Brasil por ainda não ter revogado a nossa lei de anistia, né, que foi no mesmo contexto de ditadura, 1975, e a corte aproveitou para dizer, olha, os fatos ocorridos contra Vladimir Herzog devem ser considerados crime contra a humanidade, não me venham falar de prescrição, ou aplicar princípio do ne bis in idem, a lei de anistia ou qualquer outra disposição semelhante ou excludente de responsabilidade para excusar-se do seu dever de investigar e punir os responsáveis. Então, nada de usar na sua defesa lei de anistia ou instituto da prescrição. Não cola, né? Adivinhe se o Brasil cumpriu. Ainda não, né? Não vamos perder as esperanças, mas a nossa lei de anistia continua aí. O Supremo é frequentemente instado a se manifestar, mas ainda nada aconteceu. Temos uma ação do Ministério Público Federal nesse sentido, mas tudo que envolve essa política é complicado, né? Além disso, coloquei aqui em vermelho, o Brasil não cumpriu sua obrigação de adaptar sua legislação interna à Convenção, em virtude da aplicação da lei de anistia e outras causas de exclusão de responsabilidades proibidas pelo direito internacional. Então, ele está descumprindo o artigo 2º do pacto, que é quando o país assume a obrigação de adequar sua legislação interna para cumprir aquilo
que está no pacto, né? Então, poxa vida, Brasil, vamos lá, né, fazer essa adequação, já deu tempo suficiente, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Também determinou que o Estado brasileiro deve adotar as medidas mais apropriadas, de acordo com as suas instituições, para que se reconheça, sem exceções, a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, dos crimes internacionais. O Supremo também não fez isso, não aceita essa tese. Ele se justifica dizendo que os crimes imprescritíveis são aqueles já previstos na Constituição. Então, precisamos avançar muito nesse sentido. E, por fim, gente, a nossa última condenação, também vergonhosa, foi no caso empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Em 26 de outubro foi anunciada essa condenação, isso em 2020, pelas mortes e violações de direitos humanos de trabalhadores dessa fábrica no Recôncavo Baiano. A tragédia aconteceu em 11 de dezembro de 98, 64 pessoas mortas, a maioria delas mulheres e crianças negras, e o Brasil foi condenado por não fiscalizar, por não garantir direitos dessas pessoas que estavam trabalhando numa situação precária, né? Então, completa violação de direitos aqui, as vítimas eram expostas a um trabalho totalmente degradante, e é uma sentença histórica. Isso aqui é muito interessante, porque a Corte reconheceu padrões de discriminação estrutural, né, ligados à raça e gênero, então uma interseccionalidade. Nós temos uma discriminação ainda maior. Já existe a discriminação racial e de gênero. Então, se é uma mulher negra, é como se ela sofresse uma dupla discriminação. Aqui a ideia da interseccionalidade. São pessoas que estavam em situação de pobreza estrutural e eram, em amplíssima maioria, mulheres e meninas afrodescendentes. 4 delas estavam grávidas e não dispunham de nenhuma alternativa econômica, se não aceitaram um trabalho perigoso em condições de exploração. Então, um caso muito triste. O Estado brasileiro tinha conhecimento de que eram realizadas essas atividades perigosas, não fiscalizava o local de forma adequada. Então, além de todos os direitos violados, nós percebemos claramente aqui a exploração do trabalho infantil, direitos dos trabalhadores de forma geral, violação do princípio da igualdade e não discriminação, já que nós temos esse grupo de pessoas vulneráveis, né? Então, o Brasil foi condenado a adotar medidas de caráter estrutural que garantam a não repetição de tragédias como essa, e a criação de alternativas econômicas para a inserção econômica e laboral das vítimas e familiares da explosão e criação e execução de um programa de desenvolvimento socioeconômico para a população de Santo Antônio de Jesus. Tivemos processos internos de responsabilização nas esferas civil, penal, mas tudo isso até hoje sem resposta. Então, essa foi a última condenação. Agora, para fecharmos, quero ressaltar aqui para vocês 2 casos que foram recebidos recentemente pela Corte, ainda estão em andamento. Infelizmente, certamente o Brasil será condenado. O caso Gabriel Salles Pimenta, defensor de trabalhadores rurais, um advogado no Pará, que foi assassinado, né? Entende que não houve a investigação devida do caso. A comissão tem uma preocupação especial com a violação, com o assassinato desses defensores de direitos humanos do Brasil. Lembremos que a missionária Dorothy Stang foi assassinada também, né, no Pará. E o outro caso, Antônio Tavares Pereira, que também foi apresentado esse ano. Gabriel Soares foi 4 de dezembro do ano passado, a apresentação, e Antônio Tavares Pereira, 6 de fevereiro de 2021, se refere ao assassinato do trabalhador rural Antônio Tavares por policiais militares. Então, um contexto que nós já conhecemos, né, de violação desses trabalhadores rurais, conflitos envolvendo sem terra, de novo, policiais militares envolvidos, infelizmente,
E aqui, gente, nesse caso, houve a determinação de medidas provisórias pela Corte para preservar um monumento histórico que existe lá nessa região no Paraná, mesma região lá no Paraná. Então, medida provisória recente nesse sentido, tá? Para que o Brasil tome providências para evitar que esse monumento seja derrubado. Ele foi projetado por Oscar Niemeyer, então temos medidas provisórias da Corte nesse sentido. Bem recente, se não me engano, agora do mês de junho, essas medidas provisórias. Vou procurar o arquivo e deixar para vocês aí, para quem quiser fazer uma leitura complementar. Os dois casos estão inseridos em um padrão sistemático e generalizado de violência contra trabalhadores rurais, né? Um no Pará, outro no Paraná. Lideranças e advogados ligados aos movimentos sociais de luta pela terra no contexto brasileiro, e só estão lá porque esses crimes estão impunes no Brasil. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico não está funcionando. Isso é que justifica procurarmos essa outra esfera de proteção, o Sistema Interamericano de Proteção. Tá bom? Então, fechamos a atuação da Corte, os principais casos envolvendo o nosso país. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, me mandem por e-mail, no WhatsApp, e espero que gere aí uma curiosidade para vocês estudarem, acompanharem esse tão importante sistema que é o Sistema Americano de Proteção de Direitos Humanos, com a atuação desses órgãos, que são a Comissão e a Corte. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.